Você anda brigando com o tempo? Vive se culpando por não conseguir realizar algum tipo de atividade ou concluir as suas metas no tempo em que você esperava? Ou vive correndo contra o tempo a fim de fazer com que tudo saia da maneira que você esperava? Se você se identificou com alguma dessas situações que eu acabei de falar, esse vídeo é para você. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Raquel. Eu sou consultora e completamente apaixonada por assuntos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Semanalmente eu tento vir aqui compartilhar com vocês aprendizados e ferramentas práticas para que possa te auxiliar no seu processo de desenvolvimento pessoal. E hoje eu vou te explicar o porquê você tem tido toda essa briga com o tempo e porquê também 24 horas nunca parece ser o suficiente para caber tudo o que você quer fazer no seu dia. E por fim, eu vou te mostrar também como você pode resolver essa situação. Então vamos lá, para isso eu vou começar te explicando o que é o tempo. O tempo, ele é basicamente um período. Nós poderíamos dizer que a sua vida inteira é um tempo. E atualmente, as ferramentas que nós utilizamos para medir o tempo são o relógio e o calendário, o que provavelmente é o que tem te causado tantas frustrações. Porém, é muito importante que você entenda que o calendário e o relógio são apenas ferramentas que foram criadas em prol da organização social. Ou seja, ele existe para te servir e não o contrário. E o que eu quero que você entenda com tudo isso é que não é porque existe hoje o calendário e o relógio que você precisa de fazer com que tudo caiba dentro desses períodos. Não, esses instrumentos, eles foram feitos para servir você. Então cabe a você fazer isso e não permitir que o contrário aconteça, porque senão, sim, você vai continuar tendo muitas frustrações no seu dia a dia. É claro que existem atividades no nosso dia a dia em que a gente precisa de garantir que elas vão caber dentro de um determinado período, né? Por exemplo, você tem uma marcação no dentista, né? Ou tem que levar o seu filho para a escola, ou você tem que trabalhar para alguma organização. Você precisa de ter um certo tipo de controle desse tempo. E é aí que entra a utilização do relógio e do calendário. Agora, fora isso, se são atividades do seu cotidiano que você quer incluir no seu dia a dia, elas não têm que obrigatoriamente caber nesse tempo e você não precisa de se culpar quando isso não acontecer. Tá tudo bem. É só você saber utilizar dessas ferramentas para que elas caibam nos seus objetivos e não o contrário. O relógio e o calendário são ferramentas maravilhosas, mas para poder utilizar do potencial positivo que elas oferecem, você precisa saber utilizar dessas ferramentas. A primeira coisa que você precisa de entender para que isso aconteça é que essas ferramentas te servem. E sempre que tiver acontecendo o contrário, isso provavelmente vai te trazer frustrações. Então talvez esteja na hora de você sentar, colocar no papel todas as suas atividades, classificar aquelas que necessitam de ser controladas por um tempo determinado e separar elas daquelas em que você pode fazer com que se encaixe no seu dia, no seu ano, enfim, num período específico. Então toda vez em que você se encontrar frustrada por não ter conseguido fazer alguma coisa dentro daquele período em que você esperava fazer, lembre-se, você não perdeu nenhum tempo. O seu tempo ele ainda está aí. O que não foi totalmente eficaz foi a forma que você escolheu programar aquelas atividades. Então respira fundo, tá tudo bem, e agora é só você focar em replanejar um período que se encaixe melhor naquelas atividades em que você deseja fazer. É necessário que você crie um nível de prioridade entre o tempo e as atividades que você quer fazer. Ou seja, a atividade ela sempre vai estar em prioridade em relação ao tempo. Se eu quero treinar hoje, eu sei que meu treino ele gasta 1 hora, então eu preciso de encaixar o meu treino dentro da minha programação em que tem esse intervalo de 1 hora para que eu possa realizar essa atividade, não o contrário. Porque o que a gente costuma fazer é que, eu quero treinar, então eu tenho meia hora de manhã, então vai ter que caber ali. Não, isso provavelmente vai te causar frustração ou você vai ter que lidar com a consequência do atraso. E se caso você analisar e falar, meu Deus, não tá batendo, eu tenho só 24 horas e todas as atividades que eu quero fazer, elas estão dando, sei lá, 30 horas. Ok, então isso é um sinal de que você precisa dividir elas um período maior de tempo, que não seja só um dia, né? Então um dia eu faço uma coisa, no outro dia eu faço outra coisa e tá tudo bem, porque o meu período, ou seja, a sua vida não acabou, então ainda dá tempo. E é isso, pessoal, que eu queria ter trago para vocês. Eu espero que todas essas informações possam te ajudar. E se você gostou desse vídeo, fica de olho que semanalmente eu trago vídeos como esse a fim de te auxiliar no seu processo de desenvolvimento pessoal.